Pô, estamos aqui na galeria do Luciano Martins. Luciano, prazerzão aí por nos receber, a galera do Manezinho Básico. Estudamos aí a tua história. Estás agora com 3 meses só de galeria, tá um sucesso a tua galeria, muito bonita, né, por sinal. Eu quero te começar fazendo uma pergunta assim, qual a pergunta que é mais difícil de responder ou que tu realmente não gosta? Porque se está na nossa lista a gente já vai tirar, né? Exatamente. Bom, primeiramente quero agradecer aí a visita de vocês e, cara, pergunta difícil. Sempre que se trata da minha vida, eu acho que é tranquilo, né? Eu vou tentando responder da maneira que for possível. Mas uma que é recorrente, que as pessoas me perguntam bastante e que eu não tenho resposta é: qual é o quadro que você mais gosta? Sim. Qual é o quadro mais bonito? Então eu vou riscar aqui da nossa lista. Não tinha, graças a Deus. Não tinha. Até porque a gente tá vindo com perguntas um pouco diferentes aí, inusitadas, né? Então, legal. Até fica à vontade, se não quiser responder, só faz assim, ó, dedinho, não quero responder, essa passa. Passa? Passa. Boa essa, gostei. Passa. Eu vi que tu gosta muito do surf, né, cara? Tu costuma surfar aí? Qual é o pico que tu gosta de surfar na ilha? Puxa, passa. Passa? Não, assim, o que me trouxe para Florianópolis foi o surf. Eu fui por muitos anos da minha vida apaixonado pelo esporte, pelo estilo de vida. E na minha época, os publicitários do Rio Grande do Sul estavam todos indo para São Paulo, época de DM9, da Brasil, e eu parei no meio do caminho, né? Era um absurdo para a minha geração. Pô, tu vai fazer o quê em Florianópolis? Eu vou surfar, eu quero viver bem, eu quero buscar aquela qualidade de vida, mas eu confesso que eu estou bem afastado. Eu acho que faz sinceramente uns 5 anos que eu não subo numa prancha. Mas quando tu caía aí, qual o pico que tu curtia na ilha, né? Cara, foi assim, eu morei em muitos lugares até me fixar na Lagoa. Então eu sou da região ali do leste, Joaquina, Mole. Mas, cara, eu morei muito tempo na Armação, então Armação e Matadeiro. Mas assim, a minha região seria o leste da ilha, né? E surfando assim, tu teve já alguma inspiração para os teus quadros, já no surf, na pegada ali do mar? Eu pintei alguns quadros com um tema, né, de surfista, de praia, mas são momentos distintos, assim, foi meio que acontecendo uma troca, né? Então eu achava que eu era surfista, mas eu nunca fui surfista. E aí o artista foi se sobrepondo, então aqueles horários que eu tinha para surfar, de manhã cedo, por exemplo, quando nasceu minha filha, eu comecei a ficar mais... eu troquei aqueles momentos para poder ficar com ela de manhã, antes de ir para uma agência, né? Você sabe bem, vai para a agência, você não volta mais. Então, era aquele momento que eu tinha para pegar elas acordadas, quando eu voltava, elas estão dormindo. Sim. E ali foi que eu me distanciei um pouco do surf. Distanciei, assim, eu sou um apaixonado, eu assisto o canal off o tempo inteiro, eu viajo vendo as coisas, mas eu tô um pouco... meio off. Então, assim, ó, Luciano, o Manezinho, ele não tem 2 meses ainda, e a gente já gosta de lembrar como começou, né? A primeira live ali na minha sala, com aquele computador ali, rolando uma cervejinha. Hoje a gente já tá no estúdio profissional, tá legal. E cervejinha. Sem cervejinha, proibido ali, né? E a gente leu alguma coisa da tua história ali no começo, quando tu tava na Bocaiúva, que tu teve aquela visão ali de um cartaz com a tua ilustração. Queria escutar essa história da tua boca, assim, cara. Que tu teve. Isso é legal, porque na verdade eu ainda era publicitário e tinha feito um cartaz para a campanha da Casa Cor. Então, que era uma mostra de decoração aqui da ilha. Sim. E na época, eu me lembro bem de querer fazer uma coisa diferente. Então eu fiz um cartaz todo feito à mão. Então eu não usei computador, né? Hoje em dia todas as agências de propaganda e publicidade trabalham só com computador, todos os programas. Então você quer uma imagem de sol, você vai lá, baixa o sol. Exato. E na época eu fiz uma cadeira com olhos e o conceito era mais ou menos: venha ver sua casa criar vida. E aquele cartaz, um dia eu passando, estava dentro de uma galeria da Beatriz Teles. Eu faço questão de falar porque eu acho que foi ela que me deu a minha primeira oportunidade. E eu me lembro de ter uma taquicardia, porque, ver um cartaz meu numa galeria de arte.
E aí a história começa assim, eu entrei na galeria e perguntei para ela se ela trabalhava com novos artistas. Ah, você trabalha com novos artistas? E ela olhou para mim, quem é você? Aí eu sou o cara lá do cartaz da sua vitrine. Muito bom. Já ganhou. Aí ela assim, porque ela não ia poder dizer, pô, tava na vitrine dela. O que mais que você faz? Eu tenho alguns quadros, eu posso trazer para você. E eu não tinha nada. Sim, eu li que tu passou a noite toda. Cara, passei a noite toda pintando. Fui no mercado público, comprei umas telas. No outro dia eu voltei com as telas praticamente molhadas. E deixei com ela. E ali começa a nossa história. Vendeu bem, vendeu rápido. A gente trabalhou juntos ali por alguns anos, eu não lembro bem quantos, uns 5 anos. E foi muito, muito bom. Até que em algum momento eu achei que era oportuno eu abrir a minha galeria. Mas começa a minha história na Bocaiúva com a Beatriz Teles. Perdemos um publicitário e ganhamos um grande artista, então. Pô, obrigado pelo grande. Não é de tamanho, é de coisas boas. Talento. 1,80 m pelo menos, né? Tem pergunta aí? Tem, eu estudei um pouco sobre as organizações não governamentais, né, que tu faz aí a parceria. Então tu levou já para PAI esse teu trabalho. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa relação de levar para essa galera que é importante, né, cara? A galera que cuida aí realmente dos outros, né? Faz um trabalho muito importante. Então dá o teu feedback aí. Cara, muito importante. Aos poucos eu fui entendendo, né? Vale lembrar assim, para as pessoas que não conhecem toda a minha trajetória que eu tô com 20 anos esse ano de carreira. Então, claro, que no início eu não tinha essa percepção, mas com o tempo eu fui entendendo que a arte, ela pode ser porta-voz de muitas causas e de uma forma mais leve. Então eu fui convidado, não vou saber agora, mas são realmente inúmeras instituições filantrópicas, não governamentais, que me pediam para criar a marca do evento. Então o Outubro Rosa é uma boa referência. É um assunto difícil de falar de câncer, ninguém gosta de falar de câncer, a palavra dá medo. Pesado, né? Então eu acho que a arte sempre ela dá voz, suaviza, dá uma voz para a causa. E foi uma coisa que foi acontecendo assim, eu fui entendendo qual é a minha parte na sociedade em que eu posso ajudar como voluntário. Porque a pessoa tem que identificar isso. Às vezes a gente quer ajudar e não sabe como. E pode ir de tudo que é forma. Eu falo isso, se o cara dá uma aula de inglês e diz, pô, eu sou professor de inglês, como é que eu vou ajudar? Cara, você tem 1 hora por dia na quinta-feira, você acha, toda quinta-feira eu dou aula de inglês para não sei quem. Sim. Ou se o cara é dentista, toda quarta-feira depois do almoço eu tenho 1 hora. E eu entendi então que eu podia ajudar, eu não me envolvo muito em todo o processo de uma campanha. Mas eu estou naquela hora de ajudar a divulgar, de dar cara, de dar uma identidade. Então eu tenho uma hora para entrar e sair, porque geralmente uma campanha leva 1 ano, né? Você vai fazer uma campanha, até terminou um ano e já começa o outro, sim, né? Sim. Mais ou menos que nem carnaval, terminou, os caras já estão lá começando de novo. Então eu dou muito valor para esses voluntários que realmente se dedicam muito a essas causas, só que eu resolvi que eu vou participar de inúmeras causas. Então a minha forma é essa, eu quase todo dia ou toda semana, de noite, quando eu chego em casa, eu sento no computador e vou criar para alguma instituição, alguma marca. Legal. Isso, quem faz voluntariado vai entender que a gente ajuda, mas, cara, é tão bom, te enche de energia boa, é uma mão dupla, né? Então, eu hoje me satisfaço muito em poder ajudar e entender que a minha arte tem algum poder, assim, de ajudar as pessoas, de transformação, porque não é só coisa comercial, né? Sim, sim. Claro que eu pinto, eu vivo de arte, mas eu quero que a minha arte atinja o maior número de pessoas e se for dessa forma, assim, cara, eu fico muito satisfeito. A gente está nessa aqui há 2 meses e a gente recebeu o melhor vídeo de todos essa semana, que foi uma criança, e a gente via no olhar da criança que ela estava falando a verdade. A mãe dela perguntou o que ela queria, eu quero uma camisa do Manezinho Básico. Pô, que legal. Sim, há 2 meses atrás a gente não ia imaginar uma coisa dessa. Então, realmente encheu o coração e é um combustível, né? Vamos pra cima, vamos atrair mais crianças, vamos... E até nossa linguagem acabou mudando porque o nosso público, a gente está vendo que está aumentando também. Eu falei isso em off para ele, né? Que o nosso público está bem infantil e as meninas...
tanto com esse cuidado que a gente tem de levar o humor sem machucar ninguém, né? Pô, que legal, cara. E realmente, sim, a criança tem uma verdade absoluta, né? Elas são verdadeiras. E, cara, se a gente vai conseguir mudar esse país, essa sociedade, cara, a gente depende delas. Através desses ali, que o tá ali atrás, aparece aqui na câmera, velho. Vem cá. São esses caras que vão transformar o mundo. Eu não quero ser pessimista e dizer que a gente não deu certo. Sim. Mas, cara, a gente tem que educar bem para que a gente tenha bons cidadãos, Eu né? acho que a gente abriu o olho. A gente abriu o olho e está começando, desde lá de baixo, a dar uma mudada nisso aí. E como tu estava falando que tu tem 20 anos de carreira já, né? Tudo começou montando o quarto da tua filha, né, cara? Então, cara, tu não sabia onde ia parar isso, né? E aconteceu assim, não foi uma com coisa... muito trabalho, né, lógico, mas começou ali, começou os teus rabiscos ali depois do parto dela, né? Não foi uma coisa programada, mas assim, quando nasceu a primeira filha, esse universo lúdico aflorou, né? Sim. Então é boneca, é bichinho, é coisinha. E aí, sem querer, cara, tu percebe que aquele ambiente é bom, porque a gente, adulto, vai crescendo, vai se distanciando, vai embrutecendo, a sociedade nos pede um padrão de comportamento que você, por exemplo, jamais vai sentar, você é pai, né? Então, quando tu vai na praia, depois que você tem um filho pequeno, você volta a sentar na areia e fazer um castelinho de areia. Cara, você não vai fazer isso sem filho. E com o filho você tem um álibi pra, cara, é tão gostoso aquele momento. Então, assim, eu bebo nessa fonte, assim, eu gosto muito de buscar minhas referências nesse universo lúdico das crianças. Então, começou ali pelo quarto da minha filha. As pessoas até às vezes falam assim, o Luciano é aquele artista que pinta para as crianças. Eu adoro esse conceito, mas se vocês pensarem bem, eu nunca vendi um quadro para... Nenhuma criança comprou. Em 20 anos, eu estaria falido, morto de fome. Eu não vendo quadro para criança, claro. Mas eu vendo quadro para adultos de alma jovem. Boa. Né? Então, é muito legal. Esse universo, ele me faz bem, né? Essa até ia ser uma pergunta, ia ser a primeira pergunta, mas a gente acabou tirando porque realmente está atrelado ao infantil, né? Sim. Mas talvez não seja a palavra que engloba tudo isso aqui, né? E realmente não é, tu acabou de responder. Ô Luciano, eu também venho da área publicitária, né? Como tu falasse, na publicidade tem um lado bom, a criatividade, não tem rotina, todo dia tem um job diferente, né? E eu também gostava muito dessa área criativa, até o Paul fechou aqui, sempre admirou esse lado criativo, né? Uma agência, como é que é trabalhar lá, é legal. Sim. Hoje estou trabalhando com ele, E o meu filho ali, eu estava botando na cabeça dele, abre um canal de YouTube, E eu acabei abrindo esse canal, né? Uhum. Então, assim, eu gostava muito daquilo que eu fazia, mas hoje eu acho que eu sou apaixonado, eu amo fazer o que eu estou fazendo aqui, sentar aqui do teu lado e conversar sobre arte, conversar sobre tudo isso, né? Tu vê uma diferença do quanto tu trabalhava de diretor de arte, tu gostava, e o que tu faz hoje, tem uma diferença, tem um peso diferente? Tem peso. A minha resposta é a mesma que a sua, tá? Então eu adorava, eu era apaixonado pela publicidade, fui publicitário por 20 anos e me realizei profissionalmente. Eu acho que, cara, eu tive a publicidade me deu muitas oportunidades, eu participei de tudo que era possível, do principal festival de publicidade do mundo, de Cannes, ganhei muitos prêmios, mas eu acho que a publicidade me preparou para esse segundo momento profissional da minha vida, que foi as artes. Então, assim, existe uma mistura, né? As pessoas falam, o Luciano é aquele artista publicitário. A publicidade me ajudou. Claro. Então, hoje eu sei fazer um convite para um evento meu, eu sei fazer uma comunicação... Não vai precisar pagar a publicidade nenhuma. Publicidade é cara, né? Mas, assim, claro que eu uso a publicidade ao meu favor, mas dentro da publicidade sempre foi a minha parte foi direção de arte, já tinha a ver com estética, tudo. E, cara, foi uma etapa da minha vida muito feliz, onde eu conheci um publicitário aqui, que é o Ricardo Bornhausen, que meio que foi ele que inventou o artista, porque a partir do momento que eu fiz o cartaz da Casa Cor, ele começou a dizer para todo mundo que eu era artista, eu todo envergonhado, né? Ele não me apresentava mais como diretor de criação, não, o Luciano é o artista plástico, eu sou o diretor de criação. E aí, nas nossas viagens, a gente começou a visitar muito mais museu do que cliente, e depois eu viajava sozinho, o cara me dava uma lista de museu que eu tinha que ir.
Então, Legal, assim, dentro a publicidade me preparou, me criou uma estrada bem sólida, assim, para começar a minha carreira de artista plástico. Então, a tua resposta complementou a minha, é exatamente isso, a publicidade, ela acho que prepara também, às vezes. Pô, eu quero agora te dar um presentinho aí que a galera mandou fazer aí. Opa, presente tudo? Tá higienizado, tudo Pô, certinho aqui, que Luciano. legal, cara. Tomar o teu cafezinho e lembrar do manezinho. Cara, eu não vou esquecer com certeza de vocês. A gente tá meio que começando uma segunda etapa aí junto, né? Porque eu também tô. Verdade. E, cara, eu adoro xícara. A gente vai levar uma tua ali, a gente vai comprar uma Não, vamos trocar uma xícara. Ah, legal, pode ser. cara. Pô, obrigado. E uma Obrigado. máscarazinha. Essa aqui é a máscara também que a gente trouxe pra ti aí quando É o utensílio mais usado hoje. Obrigado, super. Usem porque realmente isso no momento é o que está nos salvando. Verdade. Agradeço. Aqui em cima da mesa aqui. Tá bom. Tu tem mais pergunta aí, Anderson? Eu tenho Beleza. perguntas que tem a ver com, né, eu gosto de perguntar o que eu sinto também e as verdades que eu conheço, né? Eu gostava muito de fazer minha redação em dias que eu estava triste, né? Tu tem algum sentimento que te move mais, Luciano? Assim, tu tá feliz da vida, tu vai pintar, tu tá triste, tu tá estressado, tem alguma coisa... Onde em rende relação- mais a tua produção? Nesse caso eu acho que a gente já não combina tanto. Mas eu entendo perfeitamente, porque a maioria das músicas boas é quando o cara brigou com a namorada, né? Brigou com a namorada, escreve uma letra, Sim, ela tem me alguma coisa destrói errada. quando vem aquele sucesso. Mas, cara, meus momentos de felicidade, um pós-surf, uma viagem, esses momentos, eles vão me levando de uma forma que eu quero externar isso e às vezes não é só o sorriso, é com uma pintura, né? Então assistir um filme legal, eu quero... Mas eu compreendo exatamente porque para fazer a arte é uma expressão, né, de um sentimento. Pode ser um sentimento de felicidade, pode ser um sentimento de ternura, de tristeza, mas é legal você usar a sua arte para colocar isso para fora, né? Então, eu tento pintar coisas alegres, felizes o tempo inteiro. Eu quero passar essa mensagem para as pessoas, para quem leva um quadro meu, que tem esse sorriso na sua casa, porque eu acho que quadro é meio que nem casamento, né? Você vai botar na parede ali, cara, vai olhar para aquele quadro todo dia. Nem me fala, minha mulher comprou um lá que eu tô doido pra jogar fora, passarinho lá em cima do sofá. Mas ele é um casamento, né? Então, cara, que Tá quase virando um divórcio. eu já. tenho mania de fazer assim, que meu quadro a pessoa tem que olhar e dar um oi. E as pessoas relatam muito isso que é legal, assim, tem cada história bonita, assim, de uma avó que não queria mais sair do quarto, da Pô, que cama, legal isso, e que agora ela vai para a sala porque ela quer sentar do lado do quadro, que o quadro... Então, quando eu tenho esses retornos, cara, puxa, ali fica completo todo... Desde o momento que eu comecei a pensar em pintar até alguém que resolveu levar aquela obra para sua casa, né? Legal, eu tô vendo agora a Santa Ceia ali pintada, né? Depois a gente vai mostrar no vídeo. É muito legal tu tirar esse quadro que sempre foi pintado com uma dureza, né? E tu transforma isso num negócio lúdico muito legal. E eu tenho uma curiosidade dos pães ali, que são notas musicais, né? Não sei se tu já sabia dessa história. Na Santa Ceia, Não. a indicação dos copos e dos pães são notas musicais. É uma melodia que está ali, entendeu? E agora eu tô vendo, mas um negócio diferente, lúdico, né, cara? Não, bom, duas coisas. A ludicidade, então, é isso que eu persigo. Na Santa Ceia tem isso, mas talvez num outro quadro, que é o quadro da Guerra, do Guernica, do Picasso, Sim. que eu não consegui pintar, apesar de as pessoas até algumas me criticarem, porque, poxa, como é que eu vou pintar uma guerra feliz? Mas era uma releitura não da guerra, quem fez a releitura da guerra foi o Picasso. E eu fiz uma releitura da obra de um artista que eu admiro. Mas isso aí é legal porque eu não sabia, até vou procurar me informar, porque o Leonardo era um gênio, né? Então, Exatamente. atrás de cada obra dele tem muita coisa para ser decifrada. Não sei se decifraram tudo para descobrir. Eu vi isso num documentário e achei muito interessante, porque, como tu falou, ele era um gênio, ele conseguia pintar o que ele queria, mas com coisas escondidas ali. Sim. Então, aí tu Saindo tem que daqui a gente estudar. vai mostrar o quadro e vai atrás também dessa história. Porque Legal. eu não desconheço também. Legal, não, legal. mas Bom que eu trouxe isso legal, de legal informação. mesmo, cara. Luciano, assim, ó, a gente sempre acha aqui o fechou o mais bonito do grupo. A gente é de cima da cabeça. Tá? Pô, olho verde já sai ganhando, Então, né, tá cara? ganhando. Eu queria que tu olhasse pro lado, Rodrigo.
E o Luciano vai falar que tipo de arte que tem nesse rosto aí, cara. É o barroco. Tava combinado pra ser tu, que tu é. Mas tu é uma bonita, ele mais falou do teu bonito. olho, cara. É um barroco ou é o feísmo que tem ali? O cara é bonitão, olho verde. Conquistador, isso é conquistador. E olha, eu vou falar uma coisa em relação. Eu tenho pintado muitas famílias, né? Isso é muito legal. Que é um quadro que eu quase não mostro muito, não tem na galeria, porque a pessoa compra e leva para sua casa. E aí geralmente eu deixo que a pessoa poste, até para não ser tão invasivo. Mas quem tem o olho claro, porque geralmente assim, eu vou pintando, mas quem tem o olho claro já, olha, eu tenho o olho verde, ou eu tenho o olho azul. Porque a gente que tem o olho castanho, preto, tanto faz. Mas já é eles estão num andar acima, né? Então. Botou um sorriso no rosto do nosso, fechou ali. Fechou, ó, é bonitão, bola. cara. Obrigado aí. O elogio do Luciano Martins é muito bem-vindo. Luciano, então era isso, cara. A conversa foi legal. A gente agora está indo gravar o nosso jornal lá. Legal. Mas realmente. Pô, Lembrando que a galeria está aberta aqui, quem quiser conhecer a galeria no Shopping Guatemi, certo? No piso térreo. Isso. Muito bom lugar, você vai ser muito bem recebido aqui pela galera do Luciano Martins. Cara, eu quero te agradecer já do feedback de antes, quando eu comecei a ter o contato contigo. Tu me respondeu assim com muito carinho mesmo. E, porra, só tenho a agradecer, cara. Não, quem agradece sou eu, cara, porque são vocês que ajudam a fazer o que eu mais quero, democratizar meu trabalho, fazer com que ele chegue a todo mundo. E quando eu falo isso, não é assim, tem que comprar um quadro. Eu quero que as pessoas comprem o artista, conheçam o meu trabalho, conheçam a minha história. E vocês fazem isso, né? Vocês e os professores, aproveitar aqui para fazer um agradecimento, porque tem muito professor pelo Brasil levando o meu trabalho para, agora não para a sala de aula, mas para casa dos seus alunos e fazendo muitas lives. Então é um momento assim que eu tenho muita gratidão por quem está levando meu trabalho para os lugares. Acontecia antes, né? Antes não acontecia muito disso, né? Mas, isso, a gente estava conversando lá nos bastidores sobre isso. Tu tá fazendo um movimento contrário. A galera, tu tá levando isso esse pessoal que não tem pra acesso. galera sem acesso, exatamente. Muito legal. Vamos encerrar, porque estamos aqui ocupando o tempo do Luciano. Opa. Cara, brigadão. Pô, obrigado também. Luciano, obrigado. E tamo junto aí, manezinho básico aqui na galeria do Luciano Martins. Valeu?